1 João 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Novamente, versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, porque a Tua palavra ela é bálsamo para nos curar. Ela é uma espada afiada, Deus, para penetrar nas profundezas do nosso ser. Ó Deus, e nos libertar de todo engano, Senhor, de toda falsa compreensão, de todo vento de doutrina, ó Pai, que seja contrário à Tua palavra. Deus, e nessa hora nós pedimos ao Senhor que traga a nossa mente, o nosso coração cativos ao Teu senhorio, que possamos estar atentos e receptivos à Tua palavra, à Tua voz, aquilo que Tu queres falar ao nosso coração nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, visão de vitória, porque assim como todas as outras coisas que nós temos aprendido nesse tempo, todas as outras visões, ou na verdade uma única visão que tem várias divisões, a visão de vitória, ela vai falar o quê? Sobre a visão de Deus, a visão da Bíblia, a visão de Jesus acerca do que é a vitória, do que é ser vitorioso. Porque vitória é uma palavra que faz parte do vocabulário de todas as pessoas, né? Crentes ou não, todo mundo vive falando em vitória, não é assim? Então, na verdade, deve fazer mesmo, já que nós seguimos aquele que venceu a morte. Então, para nós que somos cristãos, essa palavra deve mesmo fazer parte do nosso vocabulário. Então, eu quando estava preparando esse sermão, me lembrava de um hino antigo que dizia que derrota não é coisa de cristão, né? E realmente nós não estamos interessados na derrota, porque todo cristão é chamado a vencer e não a perder. Amém? Mas isso não significa que todos vencem. Todo cristão é chamado a vencer, não a perder. Mas isso não significa que seja automático e que todos vencem ou vençam. Muitos cristãos, infelizmente, estão derrotados. Derrotados pelo velho homem, derrotados pelo pecado, derrotados pelo diabo. São muitas as menções sobre a vitória, ou a palavra vitória na Bíblia. Mas o fato é que a vitória é parte do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando falamos de Jesus, nós estamos falando de vitória. Jesus é vitorioso. O nosso Deus, né, um dos nomes pelos quais Ele é conhecido é o Senhor dos Exércitos, né, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha e nunca perderá. Então, irmãos, nesse tempo, Deus está ajustando o nosso foco de visão. E hoje Ele nos dará a correta visão de vitória. Porque o que é vitória aos nossos olhos? Será que também é aos olhos de Deus? O que é vitória? Quando você pensa assim, eu quero ter vitória.
Será que aquilo que você enxerga como vitória também é vitória aos olhos de Deus? Será que nós estamos pensando e agindo como vencedores ou como derrotados? É isso que nós vamos refletir hoje. Porque Deus deseja que nós sejamos vitoriosos. Isso é um fato. Mas vitoriosos segundo os padrões de quem? De Deus, né? Segundo os padrões de Deus e não os padrões humanos. A resposta à pergunta, se você quer ser vencedor ou derrotado, está numa pequena e poderosa palavra que nós lemos nesse texto aqui, que é a palavra fé. A resposta a essa pergunta, se você quer ser um vencedor ou um derrotado, está justamente na sua fé. Se você a tem, você vence. Se não, você fatalmente será derrotado pelos inimigos dos filhos de Deus, que são o mundo, o pecado e o diabo. Então, porque, como acabamos de ler, essa é a vitória que vence o mundo, o que? A nossa fé. O diabo, ele foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, porque ele achou que iria frustrar os planos de Deus, né? Então, ao crucificar Cristo, ele achou que estava, por um momento, ele achou que sairia vitorioso. Mas, na verdade, ao ser crucificado, Cristo consumou a obra de salvação e de redenção de toda a humanidade, porque ele foi crucificado injustamente. Então, ele recebeu o poder e a autoridade dados por Deus, que foi colocado e elevado acima de todo principado, de toda potestade, né, de todo poder no céu, na terra e embaixo da terra. Então o diabo, ele foi derrotado por quem? Por quem? Por Jesus, por Cristo, na cruz do Calvário. Essa é a condição dele em relação a Cristo. O diabo foi derrotado por quem? Por Cristo. Então, a condição dele em relação a Jesus é o que? Ele está derrotado, ele é um derrotado. Mas essa é a condição dele em relação a Cristo. Quem derrotou ele foi Cristo, não fomos nós. Entendeu? Está compreendendo? Quem derrotou o diabo foi Cristo, não fomos nós. O que significa que o cristão só terá condições de vencer o diabo através de uma fé verdadeira e prática em quem? No Senhor Jesus, naquele que venceu ele. Porque eu e você, de nós mesmos, não temos condições de vencer o diabo. A verdade é essa. Nós o vencemos no poder e na autoridade de quem? Daquele que é o vencedor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, só conseguirá vencer o diabo o cristão que tiver uma fé verdadeira. Porque se existe uma fé verdadeira, existe fé que é o quê? Falsa. Então, somente uma fé verdadeira e prática, também não uma fé de teoria, de palavras vazias, né? De discurso, de conversa, né? De garganta, como dizem por aí, mas uma fé prática no Senhor Jesus. Não uma fé de lábios, vazia, mas uma fé real, uma fé que crê, que confessa e pratica todos os mandamentos que o Senhor ordena. Nós lemos aqui no versículo 3, não sei se você percebeu, versículo 3, onde ele diz: porque este é o amor de Deus. Dois pontos, observa. Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Aí ele vai dizer qual é: que guardemos os seus mandamentos. Olha só o que é o amor de Deus. Olha só que coisa interessante, porque você, como eu, já deve ter ouvido
muitas pessoas falando assim: ah, Deus é amor. Principalmente algumas pessoas, às vezes, que querem ser complacentes ou coniventes com a conduta errada de algumas pessoas. Ah, não, você não pode falar, você não pode isso, porque Deus é amor. Deus é amor. Olha só o que é o amor de Deus, segundo a Bíblia, tá? Não o que as pessoas andam falando por aí. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é obedecer a Deus. Você prova que ama a Deus não chorando na hora do louvor, você prova obedecendo aos mandamentos de Deus. É assim que Deus vê se você tem amor por Ele. Se você o obedece, Ele entende que você o ama de verdade, verdadeiramente. Você valoriza a palavra dEle e a pessoa dEle. Se você não obedece, Ele não vê amor na sua vida. Por maiores que sejam as declarações que você possa fazer para Ele, palavras vazias, gritos vazios, Ele não ouvirá. Então, a Bíblia está dizendo aqui claramente que para os vencedores, os mandamentos de Deus não são pesados. Versículo 3, ainda no versículo 3 ele fala: ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Então, não são um fardo, não são uma obrigação, mas sim um prazer, um deleite. Sabe, muitas pessoas ainda estão se relacionando, ou achando que estão se relacionando com Deus, na base da obrigação. Ah, não, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus vai me castigar. Eu tenho que fazer tal coisa, porque senão Deus não vai me abençoar. Eu tenho que, obrigação. Tudo que vem tem que na frente dá essa ideia de quê? De obrigação. Então o nosso relacionamento com Deus não pode ser por obrigação. A Bíblia está dizendo para aquele que é nascido de Deus. E o que é nascido de Deus, a Bíblia fala que ama a Deus. Então a Bíblia está dizendo que aquele que é nascido de Deus e que ama a Deus, os mandamentos de Deus não lhe são pesados. Não é um fardo, não é uma obrigação, mas sim um prazer e um deleite. Lembra do salmista, quando ele diz no Salmo 1, antes o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, obedecer ao Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor para nós deve ser um prazer. Nós devemos nos deleitar nisso e sentir satisfação, como aqui a irmã, nós estávamos aqui agora falando antes do culto começar. Deve ser uma satisfação, um prazer fazer algo para Deus, cumprir o mandamento de Deus, observar o mandamento de preservar, de honrar ao Senhor com o dia da semana, o primeiro dia, no caso, que a gente separa para buscar ao Senhor. O que é isso? Deve ser um prazer, não uma obrigação. Nós não devemos estar aqui por obrigação, mas por vontade própria e nos deleitando na presença do Senhor. Amém? Então, queridos, ser vitorioso aos olhos de Deus é ser obediente, como eu disse, aos mandamentos. Ser vitorioso aos olhos de Deus é ser obediente aos seus mandamentos. Quer ser vitorioso? Seja o quê? Obediente aos mandamentos do Senhor, tá? Pois todo aquele que guarda os seus mandamentos, esse vencerá o mundo, vencerá o pecado e também vencerá o diabo. Vitória, portanto, não é carro do ano, não é casa na praia, não é receber glória dos homens. Vitória, para a Bíblia, a visão de vitória, a visão de Deus de vitória é resistir ao espírito do sistema desse mundo maligno e ficar firme em meio à perseguição que virá por conta disso.
Porque quando você resiste ao mundo nós estamos falando aqui, é o sistema mundano que trabalha, eu já vou falar em maior detalhe acerca disso, um sistema mundano que trabalha para nos destruir. Não se engane. Jesus disse em João 17, o mundo me odeia, me odiou porque eu não sou do mundo, vocês também não são. Então o mundo também odiará vocês. É por isso que eu não caio nessa. Eu não sei você, mas eu não caio nessa. Quantas pessoas você já ouviu, lideranças que eu estou me referindo, falando sobre a igreja tem que ganhar a simpatia das pessoas. Nunca li isso na Bíblia, que a igreja tem que ganhar a simpatia das pessoas. Eu li na Bíblia que a igreja tem que pregar o Evangelho a toda criatura, e que o Espírito Santo vai convencer o homem que é pecador do pecado dele, da justiça e do juízo de Deus. Então, não tem essa coisa de ganhar a simpatia das pessoas. A igreja tem que cumprir o seu propósito, anunciar as boas novas de salvação enquanto ainda há tempo, enquanto Deus ainda está sendo longânimo com a humanidade, dando oportunidade de salvação, de arrependimento. Então, quem resistir ao espírito desse mundo vai ser perseguido. Talvez você não vai ver a perseguição da maneira que você imagina, alguém indo atrás de você, tentando te matar. Não sei, quem sabe um dia você tem esse privilégio de viver isso, né? Mas talvez não vá acontecer isso. Mas isso não significa que nós não seremos perseguidos. Experimente chegar no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde for. Experimente chegar no meio dos ímpios lá e começar a falar de Jesus, que só Jesus é salvação, falar de céu, de inferno. Você vai ver só que você vai arrumar. Você vai ver se você vai ganhar a simpatia das pessoas. Não vai. Você não vai. E você não tem que estar nem aí para isso. Não estou dizendo que ninguém tem que ser mal educado aqui, nem nada desse tipo. Mas você tem que entender que, ao falar a verdade, em um mundo de mentiras, em um mundo que valoriza e que é sustentado pela mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Por isso que o mundo jaz em quem? No maligno, né? Por isso que a Bíblia chama ele de Deus, com D minúsculo, Deus desse século. Por quê? Porque ele cegou o entendimento das pessoas que vivem longe da presença de Deus, e elas estão cegas para o amor de Deus, para aquilo que Cristo está oferecendo para elas. Então, se você se levantar num mundo de mentiras, proclamando a verdade, todo mundo automaticamente vai se voltar contra você, né? Então, você tem que estar preparado e resistir firme na fé. Por isso que é necessário manter a fé, mantendo uma fé em Cristo, uma fé inabalável. O que é inabalável? Que não sai do lugar, que não se abala. Então, quantas pancadas a sua fé aguenta? Você já se perguntou isso? Quantas pancadas a sua fé aguenta? Porque a Bíblia está dizendo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a pergunta é, quantas pancadas a sua fé aguenta? Por quanto tempo você consegue se manter fiel? E se for necessário pagar com a vida? Será que a sua fé aguenta? A fé cristã, queridos, é entender, é viver em guerra. A fé cristã é guerra, é viver em guerra espiritual. E na guerra, ou você mata, ou o quê? Ou você morre.
Ninguém entra na guerra distribuindo presentes para ninguém. Na guerra é matar ou morrer. E nós estamos em guerra, não contra a carne nem sangue, não contra seres humanos, mas contra os principados, potestades, os poderes dominadores das trevas, né? Contra as hostes espirituais da maldade que habitam e operam nas regiões celestiais. Então, muitos crentes brincam de fé. Muitos crentes brincam de fé. Mas os nossos inimigos não estão nem aí para brincadeira. Eles querem nos destruir e farão de tudo para conseguir esse objetivo. Muitas pessoas estão brincando. Muitos irmãos estão brincando com a sua fé, mas os inimigos dos filhos de Deus, eles não estão brincando. Eles investem pesado para nos destruir. Eu vou dar um exemplo. Vou exemplificar. Os cristãos, por exemplo, os cristãos, eles estão na igreja agora. Assim como vocês estão aqui, tem, né, cristãos espalhados aí por várias igrejas aí pelo país e pelo mundo. Então os cristãos estão na igreja agora, ouvindo 30, 40 minutos de pregação, alguns privilegiados ouvem 1 hora, e na maioria das vezes não é praticado nem 10% do que se ouviu. Então as pessoas ouvem durante alguns minutos, 1 vez, 2 vezes na semana, uma pregação, mas na maioria das vezes não é praticado nem 10% daquilo que se ouviu. Mas os inimigos de Deus, eles estão trabalhando, né, 30, 40 minutos, 1 hora por semana. Eles estão trabalhando 24 horas para destruir a tua fé, pois eles sabem que sem ela você estará derrotado. Se essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, sem fé você está fadado a quê? A ser derrotado. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então entenda de uma vez por todas que o sistema mundano, o sistema desse mundo, ele utiliza emissoras de TV, internet, rádio, música, entretenimento, cultura e tudo mais que for necessário para lhe destruir e matar a sua fé. Não, veja bem o que eu disse. Eu não disse que essas coisas são malignas em si, mas eu disse e reafirmo que o sistema mundano utiliza todas essas coisas para destruir e matar a sua fé, porque através disso ele consegue derrotar você. Se ele tirar a sua fé, ou destruir a sua fé, ele te derrota, porque a única coisa capaz de vencer esse mundo, vencer o espírito desse mundo, vencer o pecado, vencer o diabo, é a fé verdadeira no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os campeões desse mundo, eles vencem hoje, mas são derrotados amanhã. Não existe, não tem ninguém, seja qual for o esporte, seja qual for a situação, a prática esportiva, não existe ninguém que foi campeão e permaneceu no auge para sempre. Todo campeão, ele vai, tem o auge dele, mas chega num determinado momento, o que acontece? Ele acaba sendo derrotado. Então os campeões desse mundo vencem hoje, mas são derrotados amanhã. Por isso a palavra de Deus nos exorta a sermos mais que vencedores.
Não apenas vencedores, porque os vencedores desse mundo vencem hoje, perdem amanhã. Então a Bíblia fala, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não sei se você se lembra, mas nas cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus faz promessas apenas aos vencedores. O que demonstra que também haverá perdedores. Quando eu chego e falo assim, ao vencedor, eu tenho um recado, mas é só para o vencedor. O que eu estou dizendo? Que no meio, talvez, de onde o vencedor esteja, também tem perdedores. Senão eu não precisaria falar isso, né? Eu ia falar, avisa todo mundo aí. Não. Ao vencedor. Ou seja, estou falando com todo mundo, mas apenas aqueles que vencerem. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Primeiramente o versículo 7. Amém? Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, a verdadeira vitória do cristão, aquela onde ele deve pôr os seus olhos fixos e não perder de vista de jeito algum, mediante a fé, é a vitória final ao lado de Cristo. Essa é a visão de vitória para a igreja. É essa. Agora, a visão de vitória que está sendo pregada hoje se resume a coisas terrenas. Se a Bíblia fala claramente que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É a Bíblia que fala isso. Esperar, a minha esperança em Cristo não se resume nessa vida. Eu espero algumas coisas nessa vida, mas a minha grande esperança, a minha visão, a minha vitória mesmo, a visão de vitória que eu preciso ter, que eu tenho, é aquela da eternidade, é aquela de estar ao lado de Cristo e ser vitorioso, e ser reconhecido por Ele, e ouvir da boca dele: você foi um vencedor. Você venceu, você chegou até aqui. Porque, não se engane, há muita confusão no meio, das nossas igrejas, no meio evangélico. Há muita confusão acerca de salvação e galardão. Já falei muito disso aqui no passado, né? Então, mas só para dar uma refrescada, você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é dada de graça. Ela é ofertada pelo Senhor a todos aqueles que estão dispostos a se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas para Ele. Mas uma vez que você entrega a sua vida para Ele, você o recebeu, Ele te salvou do inferno, te salvou da morte eterna. Mas aí vem outro título dele, que não é muito falado como Salvador, que é o Senhor. Uma vez que você entrega a sua vida para Ele, Ele agora é o teu
Senhor. Ele é o teu Salvador se Ele também for o teu Senhor. Tem gente que não quer, só quer o Salvador. Só quer ser beneficiado, mas não quer obedecer. E nós vimos aqui que obediência é o amor a Deus. É o amor de Deus. O amor de Deus é a obediência. Porque Jesus demonstrou o amor. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, como? Deus falou, Deus fez poesia? Não. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós pecadores. Aí fala em Hebreus 5, fala sobre Cristo. Cristo nos amou, né? Mas como Ele nos amou? Com discurso, com palavras? Não. Cristo nos amou, em Hebreus 5 fala sobre Ele, aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. Então Ele demonstrou o amor como? Agindo, se entregando, obedecendo. Aí chega na nossa vez, você acha que Deus vai aceitar um amor que só consiste em palavras? Eu não sei se é ingenuidade ou se é, né, demais. Então, essa não é a visão de vitória para a igreja. A visão de vitória que Deus tem para a sua igreja é a vitória eterna ao lado de Cristo. E aí não se resume apenas à salvação